Estudos para concursos. Pom, 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 pom. Direito previdenciário da renda mensal do benefício do decreto 3048 para o INSS. Da renda mensal do benefício. Artigo 35. A renda mensal do benefício da prestação continuada que substituir o salário de contribuição ao rendimento do trabalho de segurado não terá valor inferior ao do salário mínimo nem superior ao limite máximo do salário de contribuição, exceto no caso previsto no artigo 45. 1. A renda mensal inicial pro rata, que eu não sei o que significa pro rata, dos benefícios por totalização concedidos com base em acordos internacionais será proporcional ao tempo de contribuição para a Previdência Social brasileira e poderá ter valor inferior ao do salário mínimo. 2. Revogado. 3. Na hipótese de a medida média apurada da forma do 32, que é um artigo anterior, resultar superior ao limite máximo do salário de contribuição vigente no mês do início do benefício, a diferença percentual entre essa média e o referido limite será incorporada ao valor do benefício juntamente com o primeiro reajuste do mesmo após a concessão, observado que nenhum benefício assim reajustado poderá superar o limite máximo do salário de contribuição vigente na competência em que ocorrer o reajuste. 36. No cálculo do valor da renda mensal do benefício serão computados. No cálculo serão computados duas coisas. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico e o trabalhador avulso, os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição devidas, ainda que não recolhidas pela empresa ou pelo empregador doméstico, observado o disposto no artigo 19e, sem prejuízo da respectiva cobrança e da aplicação das penalidades cabíveis. E 2. Para o segurado empregado, inclusive o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial, o valor do auxílio acidente será considerado como salário de contribuição para fins de concessão de qualquer aposentadoria nos termos do artigo 8 do 32, da súmula 8 do 32, do parágrafo 8 do 32. 1. Para os demais segurados, somente serão computados os salários de contribuição referentes aos meses de contribuição efetivamente recolhidos, observados os dispostos no 19e. 2. No caso de segurado empregado, inclusive o doméstico e do trabalhador avulso, que tenham cumprido todas as condições. Cumpridam todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos seus salários de contribuição no período básico do cálculo, será considerado para o cálculo do benefício referente ao período sem comprovação do valor do salário de contribuição e o valor do salário mínimo e essa renda será recalculada quando da apresentação de provas dos salários de contribuição. 3. Na hipótese de jornal de trabalho parcial ou intermitente, a aplicação do disposto no 2 fica condicionada à apresentação do contrato de trabalho do qual conste a remuneração contratada ou a demonstração das remunerações auferidas, que possibilite a verificação do valor de salário de contribuição para fins de aplicação do disposto no 19e. 4. Na hipótese prevista no 2, após a concessão dos benefícios, o INSS notificará a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, por meio de eletrônico, que esta adote para as providências a que se referem o artigo 238 do artigo 234, 243 e o artigo 245 e o artigo 246. Sem prejuízo do disposto no 2, cabe à Previdência Social manter cadastro dos segurados com os informes necessários para o cálculo da sua renda mensal. 6. Para o segurado especial que não contribui facultativamente, o disposto no inciso 2 será aplicado será aplicado somando-se ao valor da aposentadoria renda mensal do auxílio acidente, vigente na data do início da referida aposentadoria, não sendo neste caso aplicada a limitação contida no inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 39 e do artigo 183, que eu não sei o que está escrito nesses caras, não. 7. Revogado. 37. A renda mensal inicial recalculada de acordo com a disposição do 2 e 3 do 36, que é o que a gente acabou de falar. Vamos ver de novo aqui. Que é no caso de segurado empregado, inclusive doméstico, mas não posso comprovar o valor do seu salário de contribuição, sacou? O 2 que o cara não consegue comprovar. E na hipótese da jornada de trabalho parcial ou intermitente, ou seja, o cara não trabalha o tempo integral do treco. Não comprovar e não trabalho integral. Deve ser reajustado com a dos benefícios correspondentes, com igual data do início, que substituirá a partir da data do requerimento da revisão do valor do benefício à renda mensal que prevalecia até então. Parágrafo único. Para fins da substituição de que trata o caput, o requerimento de revisão deve ser aceito pelo Instituto Nacional de Segurança Social a partir da concessão do benefício em valor do provisório e processado quando apresentados da prova do salário de contribuição ou do recolhimento das contribuições. 38. Revogado. Chega no 39. Mas só para comentar de novo. Se lembra que no 37, não, no 36, no último parágrafo 36, tinha aparecido o artigo 39. Só que é claro que a gente não tinha a menor ideia do que estava falando. Então vamos ler de novo. Para o segurado especial. O segurado especial é os caras que têm trabalhos difíceis, tipo rural ou pescador, e ganham muito pouco. Que não contribui facultativamente.
Então, os especiais também são considerados os domésticos também, que não estão contribuindo cativamente. O disposto no inciso 2 será aplicado somando-se ao valor da aposentadoria, renda mensal do auxílio acidente vigente na data do início da referida aposentadoria. Depois ele fala, não sendo, neste caso, aplicada a limitação contida no inciso 1 do 2 do 39 e do 183, ou seja, existe um treco de limitação. Vamos ver o que está lá no inciso 1 do 2. Primeiro, o caput do 39 diz: a renda mensal inicial do benefício será calculada a partir da aplicação das percentuais definidas nesse regulamento para cada espécie sobre o salário de benefício, sabe? Tipo, a pessoa recebe um salário normal no trabalho dela, é o salário de benefício, e desse salário de benefício existem as prerrogativas percentuais, que não dá para entender muito se você não lê as coisas. Esses percentuais que são o que é pago quando a pessoa começa a receber os auxílios, tipo o auxílio acidente. Se a pessoa fica incapacitada completamente, ou ela fica com 100% do benefício. Mas se não é ficar incapacitada totalmente, ela começa a ganhar, por exemplo, 70%, eu acho. E tem uns auxílios que são ganham 50% e todos esses tipos de coisas, sacou? É isso que está falando aqui. Tem a renda mensal inicial do benefício, ela é calculada a partir desses porcentais que não são o que antes você ganha. A mesma coisa da aposentadoria. Você não ganha o total, tudo que você ganhava quando você estava trabalhando, porque você não está mais ajudando na sociedade, você só ganha um percentualzinho daquilo. Por isso que é bom você não viver com os meios, usando todo o seu dinheiro, né? Isso também não faz muito sentido, né? Só para comentar que as pessoas têm esse problema de aposentadoria que quando elas ficam na aposentadoria, elas não conseguem viver direito porque elas sempre viviam acima dos meios delas. E daí quando elas começam a ganhar menos, elas ficam reclamando. Mas isso era tipo, era desde sempre era assim. E você vai reclamar agora porque você não preparou quando você tinha 10 anos para se preparar, hã? Bom, voltando. Cada espécie sobre salário de benefício. Daí, ou seja, no 36, inciso 2, fala que não é uma limitação não é ocorrida. Vamos ver agora o parágrafo 2. Para os segurados especiais, que é o que estava falando no 36, inclusive com deficiência, que deficiência é mais difícil de viver, é garantida a concessão alternativamente. Daí, agora eu dou o inciso 2 diz: dos benefícios especificados neste regulamento, observados os critérios e a forma de cálculo estabelecidos, desde que contribuam facultativamente de acordo com o disposto na súmula 2 do artigo 200. Ou seja, existem cálculos diferentes, mas tudo isso depende da pessoa ter contribuído para a Previdência. Facultativamente, pode ser. Voltando. Parágrafo 1. Para os fins da aplicação dos percentuais a que se refere o caput, presume-se que ser como efetivado o recolhimento correspondente quando se tratar de segurado empregado, inclusive o doméstico e de trabalhador avulso observado disposto no artigo 19e. 19e. E 1. Não, eu já li o 19e, né? Parágrafo 2 de novo, especiais. Agora o inciso 1 que eu não tinha lido. De aposentadoria por idade, trabalhador rural por incapacidade permanente, o auxílio de incapacidade temporária e do auxílio de reclusão, todos esses auxílios aí, ou de pensão por morte, tipo, todos que vão ferrar com a vida da pessoa, no valor de um salário mínimo observado disposto no inciso 3 do caput do 39, do 30, quer dizer, e do auxílio acidente observado disposto no 104.1. Isso é o quê? É a garantia de concessão alternativamente, ou seja, esses caras, esses segurados especiais, que se ferraram mais com a vida, com um monte de tipo aqui, o único que não é horrível é o trabalhador de idade, porque o cara não. O cara trabalhou e só cansou toda a vida dele, né? No treco. Mas o resto é tudo horrível. Mas você é a garantia da concessão, sacou? É esse que tá falando aqui. Terceiro, o valor mensal de pensão por morte e do auxílio reclusão será apurado em conformidade com o disposto respectivamente nos artigos 106 e 117. 4. Se na data óbito o segurado estiver recebendo aposentadoria e auxílio acidente, o valor mensal da pensão por morte será calculado conforme disposto no 106, sem incorporação do valor do auxílio acidente. 5. Após a cessação do auxílio por incapacidade temporária decorrente do auxílio de acidente de qualquer natureza ou causa, independentemente do segurado ter retornado ou não ao trabalho, se houver agravamento ou sequela que resulte na reabertura do benefício, a renda mensal será igual a 91% do valor do salário benefício do auxílio por incapacidade temporária cessado, observado o disposto no 23 do artigo 32, corrigido até o mês anterior da reabertura do benefício pelos mesmos índices de correção empregado no cálculo dos benefícios em geral. 6.
da renda mensal iniciada das aposentadorias dos segurados que tenham contribuído exclusivamente da forma prevista no 2 e do 21 do 8212 corresponderá ao salário mínimo e, nas demais hipóteses, será aplicado o disposto no 32 no artigo 188, conforme o caso. E assim eu termino os estudos do INSS. Mentira, tem uma coisa ainda muito grande que eu nunca tinha visto, nunca tinha estudado, muito estranha. Do nada apareceu na apostila, que se chama disposições diversas relativas às prestações do regime do RGPS. Eles estão lá no final da droga do INSS. Tchauzinho!